Olá, eu sou o professor Capitão, professor de Física da salinha de Física JC. Nossa salinha é uma salinha preparatória para os alunos de pré-vestibular e terceiro ano que vão prestar o Enem e outros vestibulares aqui da região de Minas Gerais ou do Brasil como um todo. Eu vou fazer aqui uma sequência de aulas gratuitas em vídeo, de maneira que a gente possa fazer uma revisão das matérias que costumam cair no primeiro semestre, para que você possa ter uma continuidade no segundo semestre boa, tendo o conceito do primeiro semestre sendo muito bem trabalhado, ok? Eu vou falar aqui da aula de hoje sobre formação de imagem em espelhos planos. É muito importante essa matéria, até porque o Enem não tem cobrado essa matéria de espelhos, mas está no seu programa. Ela tem dado um foco mais efetivo para a parte da refração. Havia uma questão de espelhos que ia cair em 2009, na primeira prova, só que ela foi roubada, o vestibular foi fraudado e teve que ser repetido e não repetir a questão de espelhos. Então é muito importante esse conceito porque tem uma grande chance de espelhos estar previsto aí para o Enem deste ano. Então vamos dar uma atenção aqui especial, uma questão da UFMG. Essa questão do UFMG eu vou utilizar ela porque ela é excelente para a gente perceber como formar uma imagem de um espelho plano. Eu tenho aqui um objeto que está postado frente a um espelho, só que esse espelho está inclinado. Eu queria chamar a atenção para os alunos para o índice de acerto dessa questão no ano de 2006. 23,9%. Foi considerado uma questão difícil, de índice baixo. E eu vou, ao final da aula de hoje, dar uma técnica. Essa técnica vai ajudar a gente a fazer essa questão em 2 segundos. Então eu peço muita atenção porque eu vou fazer toda a formação da imagem, todo o princípio básico que refere-se à formação da imagem, mas no final eu vou dar uma técnica. O aluno vai ter uma ferramenta poderosíssima para a formação da imagem em espelho plano, que é uma técnica que eu vou ensinar aqui para a gente fazer qualquer questão que peça a posição da imagem do espelho plano, ok? Então vamos lá. Espelhos planos. O que são espelhos? São superfícies lisas capazes de formar imagem por um fenômeno chamado reflexão. Então aqui o fenômeno que fundamenta a formação da imagem num espelho plano é a reflexão. Você consegue formar a imagem não necessariamente naquele espelho convencional que você tem. Você pode usar uma lâmina d'água, você vai conseguir ver uma imagem numa lâmina d'água. Então, na verdade, é porque esse tipo de reflexão não pode ser qualquer. Existem 2 tipos de reflexão, uma que se chama difusa e a outra que se chama especular. A que forma a imagem é uma reflexão especular e é essa que a gente vai trabalhar. Então, para que a gente possa observar a formação da imagem no espelho plano, eu vou utilizar um ponto objeto. Eu vou começar do mais básico, do mais simples, a formação da imagem de um ponto. Como que é o fenômeno? É formado pela reflexão da luz. Esse ponto objeto, seja ele fonte primária ou fonte secundária, é uma fonte de luz. Então ele vai emitir luzes em direção ao espelho. Para que a gente possa formar a imagem de um espelho, eu preciso de pelo menos 2 raios de luz para formar a imagem por reflexão. Então vamos lá, o primeiro raio que eu vou pegar indo em direção ao espelho vai ser esse raio de luz que está incidindo perpendicularmente ao espelho. Então esse aqui é o nosso raio incidente, um primeiro raio que eu vou pegar, preciso de 2. Eu vou pegar este primeiro que está incidindo perpendicularmente ao espelho. Para saber o que acontece com esse raio de luz, primeiro, ele não pode passar, porque se passar ele vai passar por um outro meio que é o próprio espelho, aí vai ser refração, não é reflexão. Então esse raio de luz vai voltar. E como é que ele volta? Ele volta por uma lei da reflexão. Tem 2, mas eu vou trabalhar a segunda lei da reflexão, que é, ao traçar uma normal à superfície no ponto de incidência, a gente observa que dessa normal o ângulo de incidência vale 0. Então você traça a normal para que você possa perceber qual é o ângulo de incidência. A primeira lei da reflexão diz que o raio incidente anormal e o raio refletido são coplanares, então vai pertencer ao plano do quadro aqui. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então esse raio de luz bate e volta sobre ele mesmo, porque aí o ângulo de reflexão também vai ser igual a 0. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Eu achei aqui o meu primeiro raio refletido. O meu primeiro raio refletido, ele bateu o raio incidente e voltou o primeiro raio refletido sobre ele mesmo. Só que eu preciso de 2. O segundo que eu vou pegar vai incidir em uma posição qualquer do espelho. Vou pegar essa daqui. Esse aqui é o meu segundo raio incidente. Esse raio incidente ele vai incidir neste ponto. E o que eu tenho que fazer primeiramente? Traçar a normal. E ao traçar a normal, que é uma reta perpendicular à superfície, eu observo este primeiro ângulo. Esse aqui é o meu primeiro ângulo, chamado ângulo de incidência. Aplica a lei da reflexão. O raio refletido é coplanar. E o ângulo de incidência
é igual ao ângulo de reflexão. Então você traça um ângulo aqui igualzinho e observa aqui, neste caso, que o nosso raio refletido vai sair nessa direção aqui. Este é o nosso segundo raio refletido. Então tem o primeiro raio refletido aqui embaixo, que voltou sobre a normal, e o segundo raio refletido que voltou formando um ângulo θr igual ao θi, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Esses dois raios refletidos, eles não vão se cruzar. Então não vai formar imagem, certo? Não, errado. Você pode formar imagem de duas maneiras, ou pelo cruzamento direto, que é o que não vai acontecer, ou você vai prolongar os raios refletidos. Lembrando, raio refletido é esse de cima, então eu prolongo ele. Ao prolongar, ele passa aqui. E eu prolongo o segundo raio refletido além do espelho. O segundo raio refletido prolongado cruza com o primeiro aqui, formando então o nosso ponto imagem. Está aqui o nosso ponto imagem. E aí a gente pode observar como eu formei a minha imagem a partir do meu ponto objeto. Simples, um ponto, dois raios de luz. Só que aí existe uma característica muito especial que o aluno precisa agora aprender, que é uma das palavras mais fortes que tem em formação da imagem de espelho plano. É o seguinte: se eu tomar essa distância deste ponto objeto até o espelho e chamá-la de DO, que é a distância do objeto até o espelho, eu vou observar que se eu pegar a minha distância da imagem, que foi formada além do espelho, até o espelho, e chamá-la de DI, eu vou perceber uma igualdade entre DO e DI. Então, a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, e essa imagem está sendo formada além do espelho. Nosso ponto imagem. Esse nosso ponto imagem foi formado pelo cruzamento indireto, ou seja, eu tive que prolongar. Quando você prolonga, você chama esse ponto imagem de ponto imagem virtual. Então ele foi formado além do espelho com uma distância DO igual a DI. Ok? Muito bem. Lembrando, essa distância é a distância de ponto a uma reta que é o espelho. O meu ponto objeto, meu espelho é uma reta. E distância de ponto a reta tem que ser perpendicular. Então, toda vez que você for tomar uma distância de um ponto objeto até o espelho, você tem que pegar uma distância perpendicular ao espelho, que é a distância de ponta reta. Ok? Então, se essas duas distâncias são iguais, eu queria apresentar para vocês uma palavra chamada simetria. Simetria. Ou seja, a formação da imagem deste ponto objeto, formando a ponta imagem além do espelho com uma mesma distância, a gente chama esse ponto de simétrico. Ou seja, você está utilizando uma técnica chamada simetria. Essa é a grande palavra ao final da aula de hoje. Simetria. Eu vou dificultar um pouquinho mais. Eu vou pedir agora para a gente formar uma imagem, dar características da imagem de um objeto corpo extenso. Não é mais um ponto, é um corpo extenso. Mas você também não vai precisar de pegar infinitos pontos. Você vai pegar dois. Quis dois pontos. Deste meu objeto, eu vou pegar o pé dele e a cabeça dele. É uma seta, é uma extensão vertical que vai servir para a gente observar como é que se forma a imagem de um objeto e não só de um ponto. Você pega as extremidades, você pega dois pontos. Se você aprendeu a formar a imagem de um ponto, você vai conseguir formar a imagem dos dois pontos. Você pode utilizar a mesma técnica anterior que eu utilizei para um ponto, utilizando para dois. A primeira formação de imagem que eu vou fazer do primeiro ponto, que é o ponto A, vai ser por raio de luz e prolongamento, como a gente fez aqui, só para lembrar, ok? O segundo, eu vou fazer pela palavra simetria, vou pegar o simétrico dele. Como é que a gente forma essa imagem? Eu vou pegar um raio de luz aqui, que incide perpendicularmente ao espelho. Novamente, esse raio incidente vai até o espelho, incidindo perpendicularmente, reflete e volta sobre ele mesmo. Então, esse aqui é o nosso raio refletido. Eu vou pegar o segundo raio, esse segundo raio incidente está incidindo, e eu vou traçar aqui a minha normal, observar o meu ângulo de incidência e fazer o ângulo de reflexão igualzinho. Ok? Então, nós vamos ter esse nosso raio refletido para cá. Tudo bem? Ao fazer esse segundo raio refletido, eu percebo que esses dois raios refletidos não vão se cruzar diretamente. Então, o que eu faço? Prolongo. E ao prolongar, eu vou conseguir achar exatamente a posição do meu ponto imagem de A, que eu vou chamar de A'. Tá aqui. Ok? Então, ao formar esse ponto imagem de A, que é o meu A', eu utilizei a mesma técnica anterior por traçar raios de luz, prolongamento e achar meu ponto virtual imagem de A, que é o A' além do espelho. Só que agora, o segundo ponto B, eu vou utilizar a técnica da simetria.
que você faz? Na sua prova, você vai tomar o cuidado de tomar uma distância perpendicular até o espelho, a distância de ponta reta. Então você vai traçar aqui uma reta, e essa reta ela tem que ser perpendicular ao espelho. Vamos supor que a sua prova esteja quadriculada. Toda vez que ela vier quadriculada, como o meu quadro está, ele já está indicando que ele vai querer que você use a simetria. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui essa distância desse ponto até o espelho e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui até o espelho. Na sua prova você poderia ter contado isso se tiver quadriculado. Ou você usou a técnica de manter essa distância fiel aqui. Agora eu passo do espelho e conto aqui 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E ao contar 6 quadradinhos, eu paro exatamente embaixo do meu ponto A', ponto B'. Ou seja, a distância do meu objeto ficou igual à distância da imagem. Eu peguei aqui um ponto simétrico de B. Isso é usar simetria, porque DO é igual a DI. O que eu faço agora com esses dois pontos? Ao você ligar, você está achando a sua imagem formada. Aqui está a sua formação da sua imagem. Essa imagem é uma imagem simétrica deste objeto, formada além do espelho com a mesma distância DO igual a DI, ok? A gente precisa dar umas características a essa imagem. Que característica? A primeira, como você formou essa imagem por prolongamento e não por cruzamento direto, essa imagem é chamada de imagem virtual. É a primeira característica dela. É uma imagem virtual. A segunda característica dessa imagem, que a gente pode observar, que ela não está de cabeça para baixo. Então a gente chama essa imagem de direta ou direita. Nos vestibulares aqui de Minas Gerais, costuma-se utilizar a palavra direta, enquanto Rio, São Paulo, Triângulo Mineiro, na região de Minas Gerais, mais influenciada por São Paulo do que pela região metropolitana, usa-se a palavra direita, mas quer dizer a mesma coisa. Então, virtual, direta, e a gente observa aqui que ela tem o mesmo tamanho. Então, ela é de mesmo tamanho, E a quarta e última característica, ela foi formada, não foi antes do espelho, não foi no espelho, foi além do espelho, com simetria, ou seja, DO igual a DI. Então, nossa quarta característica, ela é formada além do espelho, com simetria. Se ela é formada com simetria, eu vou ter que a minha distância DI vai ser igual à minha distância DO. Então você está tendo o primeiro contato com a palavra simetria. Observe como foi mais tranquilo você conseguir achar o simétrico de B do que fazer o raio de luz. Até porque você não vai dispor de um transferidor. Você não vai ter condições de poder fazer essa precisão do ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, você pode acabar errando. Então a simetria é uma ferramenta poderosa, mas ainda a gente vai utilizar ela com mais propriedade no final da aula. Ok? Então essas são as nossas características da nossa imagem de um objeto formado por um espelho plano. Beleza? Nós vamos começar a aplicar. Vou dificultar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui um espelho na frente do objeto, inclinado, já dando então suporte para a gente resolver a questão da UFMG. Então eu tenho um espelho inclinado e esse espelho está de frente para o meu objeto. É muito importante que a gente observe que esses dois tracinhos aqui indicam a nossa face opaca do espelho. Quando você tem um espelho, você tem uma face que é refletor e tem uma face que é face opaca. Esses dois tracinhos aqui indicam que essa face opaca, o objeto está colocado na frente da face refletora. Ok? Muito bem. Então, ao colocar este objeto na frente desse espelho, como ou onde estará a imagem formada por este espelho? Eu pergunto ao aluno, será que seria aqui? Não. Não vai ser. Será que seria assim, então? Também não vai ser. Vai ser em cima do espelho? Não vai ser. Não é adivinhar. O que você vai fazer? Você pode utilizar a técnica dos raios de luz ou pode usar a simetria. Lembrando, novamente, o que é a distância de um ponto a uma reta? Eu tenho um ponto, eu tenho uma reta, a distância não é essa, a distância correta é uma distância perpendicular até a minha reta. Isso é a distância de ponta reta. Então eu viro para vocês e pergunto, vamos fazer então a imagem desse objeto. Pego dois pontos, são as extremidades dele. Ponto B é o pé, ponto A é a cabeça. Onde estará a imagem, por exemplo, do ponto A? Vamos pegar a simetria. Só que observe que se você for numa linha reta horizontal, você não está pegando a distância de um ponto a uma reta. Você precisa de uma reta perpendicular. Isso aqui não é um ângulo de 90 graus. Então a melhor distância é você pegar aqui, ó, assim. Essa é a minha distância. Eu vou pedir ao nosso câmera para dar uma focalizada aqui, para observar, ver se eu consigo mostrar
um pouco da nosso quadro quadriculado. Quando eu peguei essa distância em linha reta, eu observo que essa linha aqui está passando nas diagonais do meu quadradinho aqui, ó. Então eu tenho os quadradinhos formados no meu papel, no caso no seu papel, né, no meu quadro. Então você vai ter aqui, nós estamos contando aqui, ó, 1, 2 diagonais e meia do ponto A até o espelho. Então o que eu faço? Para que eu possa pegar o simétrico, eu preciso de uma distância igual a essa além do espelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui 1, 2 diagonais e meia até o meu espelho de maneira perpendicular. Então eu vou achar o meu ponto simétrico de A, que é o A'. Ok? Nós vamos fazer o mesmo procedimento embaixo para o ponto B, para que eu possa pegar o meu simétrico. Então eu vou percorrer aqui, ó, uma distância. Essa distância que eu vou percorrer aqui, nós vamos observar que ela vai tomar 1, 2, 3, 4 diagonais e meia do meu ponto B até o espelho em linha reta perpendicular. Então se eu contei 1, 2, 3, 4 diagonais e meia, eu permaneço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 diagonais e meia e paro nessa posição. Ao parar nesta posição, eu tenho o meu ponto B'. É ligando o ponto A' e o ponto B' que eu acho a minha imagem. Então, ligando o ponto A' ao ponto B', eu vou achar aqui a minha imagem. Olha onde ela foi formada. Ela foi formada além do espelho? Foi. Com simetria? Foi, porque essas distâncias aqui, ó, são iguais. Então, necessariamente, essa imagem acabou sendo formada acima do objeto, porque o espelho está inclinado. É assim que a gente pode, então, perceber a formação da imagem no espelho inclinado, que foi considerado pelos alunos muito difícil na nossa questão da UFMG, que eu vou resolver lá agora com vocês. Então, antes de resolver essa questão, eu queria ler aqui o trecho do livrinho da UFMG. O livrinho da UFMG, nos seus vestibulares, ele divulgava o comentário e a resolução das questões. Então, essa questão aqui é a questão de número 8 do ano de 2006 da prova fechada da UFMG. O comentário é: o resultado estatístico de apenas 23,9% mostra que essa questão foi difícil para a maior parte dos candidatos, mesmo para aqueles que tiveram melhor desempenho na prova. O que significa, então, que até os bons candidatos erraram essa questão. Foi considerada difícil. Vamos entender o porquê. Eu tenho aqui, então, o nosso espelho inclinado, o nosso objeto e 4 possibilidades de formação da imagem. A seria a imagem desse objeto. B, a imagem formada aqui embaixo. C, a imagem formada aqui em cima. E a opção D, a imagem inclinada formada além do espelho, mas na frente do objeto. Qual seria a melhor solução? A essa altura o aluno está percebendo que traçar raio de luz não vai ser uma coisa muito fácil de fazer, não. A simetria vai ser a melhor situação para a gente resolver. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar 2 pontos, como a gente já fez, é uma seta. O ponto B é o pé, o ponto A é a cabeça do meu objeto. Eu vou traçar uma linha reta perpendicular e o aluno vai perceber que essa distância é a distância perpendicular, não seria essa. Novamente, essa distância não é a distância de um ponto a uma reta, tem que ser perpendicular. Então vem aqui para baixo. Eu vou contar 1, 2, 3 diagonais e meia. E se eu contar aqui no meu quadro 3 diagonais e meia dos meus quadradinhos, eu paro exatamente nessa posição. É claro que a gente já achou a resposta certa, que é a letra B. Essa é a resposta certa. Ok? Se eu quiser só complementar, a gente pode observar que o ponto B, se eu pegar aqui a linha reta perpendicular, eu não consigo uma linha reta perpendicular. O aluno não pode deixar de fazer questão por causa disso. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente prolongar o espelho. Ele vai prolongar o espelho e ao prolongar o espelho eu consigo pegar a distância deste ponto até o espelho. Eu conto 2 diagonais e meias perpendicular e eu passo 2 diagonais e meia perpendicular aqui. E eu vou estar achando exatamente o meu ponto B', que é o simétrico de B. Se o aluno quisesse resolver traçar raio de luz, é possível? É. Pegue, por exemplo, este raio de luz aqui, ó, que está incidindo exatamente com a direção perpendicular. Volta sobre ele mesmo. Já aprendemos isso. Então, incidiu perpendicularmente e volta sobre ele mesmo. Pega esse raio de luz, traça esse raio de luz, observe que ele está incidindo de uma maneira oblíqua, você vai traçar a normal e vai observar este ângulo de incidência e traçar o ângulo de reflexão igualzinho. E aí você percebe que esse raio de luz sai para cá. Ora, esse é o meu raio refletido da segunda reflexão, esse é o meu raio refletido da primeira reflexão, eles não se cruzam. O que eu faço? Prolongo. E ao prolongar, eu estou achando exatamente o meu ponto imagem de A.
Então eu posso fazer isso novamente por um ponto de B, vai ficar muito complexo. Realmente, traçando o raio de luz, a vida fica um pouco mais difícil. Usando a simetria, ela fica mais fácil. Só que existe uma técnica que a gente pode aproveitar pela simetria para que a gente possa exatamente achar essa imagem desse objeto aqui, que eu vou ensinar agora. O que acontece? Vamos observar a primeira formação da imagem que a gente fez aqui, em que a gente tem o objeto formado, a imagem formada com simetria. Você dispõe na hora da sua prova de uma folha, não é de um quadro. Então o que eu vou fazer? O que é a simetria? A simetria, na verdade, quem é o agente causador da simetria é o espelho. Se o espelho é o agente causador da simetria, o que acontece se eu dobro a minha folha em cima do espelho, que é o agente responsável pela simetria? A minha imagem encontra, o meu objeto encontra a minha imagem. Então isso é a simetria. Então eu pego um plano, né? E aí você vai ter o cuidado, eu fui favorecido por utilizar uma caneta aqui com uma tinta que saiu aqui no verso. Então dá para ver exatamente onde é que está sendo formada aqui, né, a minha imagem. Então eu pego o meu objeto, aqui está meu objeto, e se na sua prova você dispor de uma imagem, você vai fazer achurar com força a caneta para que você possa ter um relevo aqui atrás, como se fosse a marcação da caneta aqui na minha folha. Então o que eu já vai fazer? Eu vou dobrar essa folha em cima desse espelho e eu observo que o meu objeto encontra com a minha imagem. Então isso é utilizar uma técnica da simetria chamada rebatimento. É um assunto comum na engenharia, porque você tem uma matéria lá que chama desenho técnico, e quando você precisa fazer uma peça simétrica da outra, se você quer ter a certeza de que você está fazendo a simetria, você rebate o plano e você tem o objeto encontrando a sua imagem. Ok? Então a gente observa isso e a gente vai utilizar a técnica do rebatimento. Vamos vir para essa questão aqui em que você tem um espelho inclinado e um objeto frente a esse espelho inclinado. Então na hora da sua prova, essa vai ser a folha da sua prova. Então ele quer saber onde é que se forma a imagem desse espelho inclinado frente a este objeto. Eu já sei que a imagem está sendo formada lá em cima, mas como que eu vou mostrar isso? Como que eu vou usar isso aqui na hora da prova? Então você pega lá a sua prova, tem a sua folha, é exatamente essa figura do quadro. Você vai preencher bem forte aqui o seu objeto para que atrás fique um relevo, ou que você possa ver a tinta da caneta. E você vai dobrar em cima do espelho, exatamente em cima do espelho, para encontrar a posição da imagem. Simples. Só dobrar a folha em cima do espelho para que você possa encontrar a posição da imagem correta. Ok? Chama-se técnica do rebatimento. Vamos observar agora, então, a nossa questão da UFMG, como é que ela fica simples. Um índice de acerto de 23,9%. Eu pergunto se os alunos sabiam essa técnica do rebatimento. Claro que não. Porque se tivessem o conhecimento sobre essa técnica, olhe como é que ele resolve. Você tem as seguintes opções. A na frente, vertical. Posição D na frente, inclinada. Posição C acima do espelho. O nosso espelho está aqui, inclinado. O nosso objeto está aqui. Você vai chegar lá, vai forçar a caneta em cima do objeto, vai pegar a folha da sua prova e vai dobrar exatamente em cima do espelho. Olha onde é que você encontra a formação da sua imagem. Resposta certa, letra B. Quanto tempo isso leva para você dobrar uma folha? 1 segundo. Imagina a ferramenta poderosa que você tem nas mãos. A técnica do rebatimento é uma das técnicas mais poderosas que tem para achar, encontrar a imagem de um objeto de um espelho plano. O aluno que ele pode ir para uma prova sem saber essa técnica? Pode, mas ele vai ser um aluno incompleto. Porque o que eu vou mostrar agora é como que eu faria uma questão que levaria em torno de 3 minutos, 4 minutos em apenas 10 segundos. Imagine você conseguindo fazer uma questão de 3 minutos a 4 minutos em apenas 10 segundos, o quanto de tempo não sobra para uma próxima questão, ok? Vamos lá dar uma olhadinha, eu pedi meu câmera para chegar aqui, ó, nessa questão, que é a questão de São Paulo da Unifesp. A questão da Unifesp de São Paulo, a resposta certa, o gabarito certo é a letra A. Olha o que ele quer. Ele tem 5 espelhos postados na frente deste objeto. Ele quer nas alternativas, a resposta certa é a letra A, não coloquei todas aqui, eu vou dispor essa questão no nosso grupo da salinha de física, JC. Como encontrar 5 imagens formadas por 5 espelhos ao redor deste objeto? Então observe aqui que eu tenho as opções para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Quanto tempo que levaria o aluno para tomar 2 raios de luz por ponto de 2 pontos? 4 raios de luz por espelho. 5 espelhos, 20 raios de luz.
Você está fazendo a prova, né? O seu colega que está fazendo com raio de luz, já vai ter terminado a prova, ele ainda está lá traçando os raios de luz, ok? Se for pela simetria, é evidente que aqui a simetria é o que melhor se aplica. Só que eu nem vou fazer com a simetria, eu vou fazer a técnica do rebatimento. Com a simetria, você traçando aqui as distâncias perpendiculares ao espelho, você levaria em torno de 3 minutos, mais ou menos, para fazer essa questão. Eu tenho aqui, então, na minha mão, a folha, como se fosse a folha da sua prova, em que você tem os 5 espelhos desenhados. Esse aqui é o E1, o E2, o E3, o E4 e o E5. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui na frente e você vai começar a dobrar a sua folha por cada um dos espelhos para achar a posição da sua imagem. Então eu vou pegar aqui um pincel e a gente vai poder formar essa imagem. Então acompanha aqui comigo. Eu pergunto aqui para o câmera se está uma posição boa. Então o que a gente vai fazer? Eu vou começar aqui, ó, pelo espelho 1, depois do 2, depois do 3, depois do 4, depois do 5. O que eu enxergar, eu boto aqui em cima, beleza? Então dobra no primeiro espelho aqui, ó. Ao dobrar no primeiro espelho, você encontra a primeira imagem vertical para cima. Ao dobrar a sua folha no segundo espelho, você encontra a sua imagem horizontal para a direita. Ao dobrar a sua folha no terceiro espelho, você encontra a sua imagem vertical para baixo. Ao dobrar a sua folha no quarto espelho, você encontra a sua imagem horizontal para a esquerda. E ao dobrar sobre o quinto espelho, você encontra a sua imagem vertical para cima. Vertical para cima, horizontal para a direita, vertical para baixo, horizontal para a esquerda e vertical para cima. Resposta correta, letra A. Em apenas 10 segundos, uma questão que levaria em torno de 3 minutos. Pensa no poder que você tem na mão de uma técnica chamada rebatimento do espelho plano. Ok? É isso aí. Eu vou continuar fazendo esse tipo de aula para que a gente possa apresentar alguma novidade para vocês e fazer a revisão da matéria. Nós estaremos aí divulgando possíveis assuntos que o aluno vai escolher, dentre eles aquele que ele quer fazer a revisão. Eu vou fazer uma aula em vídeo e eu vou postar isso para que você possa fazer essa revisão, ok? É isso aí.